Mariana sentia o peso de cada dia, as mãos suadas e cansadas, os olhos sempre cansados, e o coração apertado pela constante preocupação com o futuro de seus filhos. Ela sabia que, ao olhar para eles, ainda encontrava razão para lutar, mas os dias pareciam sempre mais difíceis. A solidão a acompanhava como uma sombra constante, e a sensação de fracasso, de estar sempre à beira do abismo, era sua companheira fiel. Aos 30 anos, Mariana já havia passado por tantas dificuldades que se perguntava, em silêncio, se algum dia a vida realmente a recompensaria por suas lutas diárias. Divorciada, ela se via sozinha na tarefa de criar Lucas, seu filho de 8 anos, e Ana, sua filha de 5. O ex-marido, envolvido com novos relacionamentos e pouco interessado em manter contato com os filhos, deixara Mariana com a responsabilidade total. Ela não se importava em carregar esse fardo, mas o fazia com a exaustão de quem carrega uma mochila invisível, que nunca parece diminuir de peso. O apartamento em que moravam era simples. A cada canto, as marcas da falta de dinheiro eram evidentes. O sofá velho, os brinquedos quebrados, a cozinha improvisada. Mas Mariana nunca deixava isso transparecer para os filhos. Eles mereciam ver o melhor de sua mãe, e ela fazia de tudo para garantir que a vida deles fosse feliz, ainda que a dela estivesse longe de ser ideal. Mas as dificuldades financeiras eram muitas. Trabalhava como garçonete em um restaurante chique no centro da cidade, um lugar onde o luxo e a ostentação eram evidentes, e ela sentia a diferença de classe social em cada olhar que cruzava. Os colegas de trabalho que se mostravam gentis tinham suas próprias preocupações e luxos. Para eles, Mariana sempre seria a garçonete, uma posição que ela aceitou, mas que não conseguia evitar sentir como uma ferida constante. Naquele dia, como qualquer outro, ela acordou cedo para preparar as crianças para a escola, fez o café da manhã e, antes de sair para o trabalho, deu a Lucas e Ana aquele abraço apertado, com a esperança silenciosa de que tudo daria certo. Ela sabia que a vida não estava fácil, mas se orgulhava de dar o melhor de si. No restaurante, as horas de trabalho pareciam intermináveis. Mariana fazia de tudo para agradar aos clientes, mas no final do dia, as gorjetas quase nunca eram suficientes para cobrir as contas. Ela havia aprendido a viver com pouco, mas o medo constante de que isso nunca mudasse a corroía por dentro. E foi numa dessas noites, durante o turno mais movimentado, que tudo mudou. Henrique entrou no restaurante como qualquer outro cliente. Alto, de cabelo escuro e penteado com perfeição, ele exalava uma aura de poder e riqueza. Vestido com um terno sob medida, com um relógio de ouro cintilante no pulso, Henrique parecia ser o tipo de homem que Mariana nunca imaginaria que entraria em sua vida. Ele parecia distante, quase imperturbável, observando o ambiente com uma calma que contrastava com o movimento frenético ao seu redor. Ela, por sua vez, não teve tempo para pensar muito nele. A rotina de trabalho exigia sua total atenção. Mariana se aproximou da mesa onde ele estava, e ao fazer o pedido algo aconteceu. Henrique a olhou diretamente nos olhos, e naquele instante, ela sentiu uma energia diferente. Não foi algo simples como o olhar de um cliente que só queria ser bem atendido. Não. Ele parecia realmente vê-la. Algo na forma como ele olhou para ela a fez perceber que ele estava interessado em algo além do seu pedido de sobremesa. Você está cansada, disse Henrique, com um tom de voz suave, mas penetrante. Mariana, surpresa pela observação, tentou esconder sua surpresa com um sorriso. É o trabalho, senhor. Às vezes o cansaço parece ser mais pesado que o normal. Henrique fez um leve aceno, observando-a com mais atenção. Ele era alguém acostumado a analisar as pessoas, mas nunca antes tinha se deparado com uma mulher tão transparente e ao mesmo tempo tão distante da sua realidade. E você cuida de 2 crianças sozinha? Perguntou ele, com uma curiosidade sutil. Mariana sentiu uma onda de desconforto, mas não queria parecer fraca. Sim, sou mãe solteira. Tenho 2 filhos pequenos, Lucas e Ana. Eles são tudo para mim. Henrique a observou por um momento, sem desviar o olhar. A conversa, que começou como uma troca simples de palavras, foi se aprofundando de maneira inesperada. Ele nunca fora de se abrir com desconhecidos, mas com Mariana, sentiu que havia algo nela que o fazia querer ouvir mais.
Eu admiro a força das pessoas como você, disse ele, ainda observando-a de forma intensa. Mariana sentiu uma mistura de emoções. Ela não sabia como reagir àquelas palavras. Quem era ele para dizer algo tão pessoal? E o que ele queria com ela? Mas ao mesmo tempo sentiu uma curiosidade latente. Talvez ele fosse apenas um cliente rico que se sentia mais generoso do que a maioria. Ou talvez ele tivesse visto algo em seus olhos que ela mesma ainda não conseguira perceber. Enquanto Henrique fazia seu pedido e ela anotava rapidamente, o restaurante parecia um mundo distante. Em sua mente, as palavras dele ecoavam, e algo dentro dela parecia dizer que a vida, por mais difícil que fosse, poderia ter uma chance de mudança. Quando Henrique se levantou para pagar a conta, ele se aproximou de Mariana mais uma vez, com um sorriso enigmático nos lábios. Eu sou Henrique Moreira, dono da Moreira Enterprises. Se você quiser, tenho um projeto em mente que pode te interessar. Um projeto onde você pode mudar sua vida e a vida dos seus filhos, mas só se estiver disposta a dar o primeiro passo. Mariana o olhou, atônita. Aquilo parecia ser um tipo de caridade, algo que ela nunca aceitaria. Ou seria uma oferta de trabalho? O que ele queria dela? Pense com carinho. O que você tem a perder? Ele concluiu, antes de deixar o restaurante, deixando para trás uma Mariana sem saber o que fazer com aquele convite inusitado. Naquela noite, enquanto voltava para casa com Lucas e Ana, Mariana não conseguia parar de pensar sobre o que havia acontecido. Quem era aquele homem? O que ele queria realmente dela? Seria apenas um gesto de bondade? Ou algo mais estava por trás daquilo? Ela sabia que as respostas poderiam mudar tudo, mas o que ela não imaginava era que aquele encontro simples e breve seria o ponto de partida para uma transformação que ela jamais poderia antecipar. Mariana mal conseguiu dormir naquela noite. Sua mente estava uma tempestade de pensamentos e emoções conflitantes. Ela sabia que estava vivendo uma vida difícil, mas também sabia que as coisas não mudariam apenas com boas intenções ou promessas vazias. Acordou cedo, como de costume, e foi ao trabalho com o peso da noite anterior ainda nos ombros. O restaurante parecia ter um brilho diferente naquele dia. Talvez fosse a luz que entrava pelas janelas ou talvez fosse o fato de Mariana estar mais alerta, mais consciente de tudo ao seu redor. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer, mas não sabia o quê. Quando viu Henrique chegando novamente, o coração dela disparou. Ele estava de terno novamente, mas dessa vez com um ar mais informal. Ela não sabia se ele voltava por causa do trabalho ou por algo mais. O que ela sabia era que, no fundo, não podia ignorar aquele convite. Algo dentro dela dizia que, talvez, fosse exatamente o que ela precisava, mas também sentia uma resistência. Afinal, ela nunca aceitara a ajuda de estranhos. A vida a ensinara a ser independente, e não era fácil deixar alguém se aproximar. Henrique a avistou assim que entrou, e logo fez sinal para ela se aproximar. Olá, Mariana, ele disse com um sorriso. A saudação dele não era apenas educada, mas parecia genuína. Algo nele parecia saber como tirar dela mais do que um simples bom dia. Oi, Sr. Henrique? Ela respondeu com um tom de voz mais formal do que queria. Mariana percebeu que ainda estava nervosa com a situação, mas tentou se manter tranquila. Me chame de Henrique, por favor. E eu gostaria de conversar com você, se possível. Não tem nada de especial hoje, apenas um café. Algo para relaxarmos um pouco, sem pressa. Ele sugeriu, fazendo um gesto para a mesa ao lado. Mariana hesitou por um momento. Algo na proposta parecia inofensivo, mas ao mesmo tempo, ela sentia que aquilo poderia mudar a direção de sua vida. Ao longo do tempo, ela aprendeu a avaliar as situações com cautela. Não queria que ninguém se aproximasse dela com intenções escondidas. No entanto, também sabia que recusá-lo seria uma oportunidade perdida. Claro, Henrique, ela disse finalmente, decidindo se entregar ao momento. Ela foi até a mesa, sentou-se de frente para ele e respirou fundo. Eu estive pensando muito sobre o que você disse ontem. Mariana começou. Não sei se... Isso é realmente algo para mim, sabe? Minha vida já é tão complicada e tenho que pensar nos meus filhos. Não posso arriscar algo sem saber exatamente o que esperar. Henrique a olhou atentamente, como se estivesse realmente ouvindo cada palavra.
Ele parecia ser o tipo de homem que não apressava as coisas, e esse comportamento a deixou intrigada. Eu entendo, Mariana, mas às vezes é preciso dar um passo no escuro para descobrir a luz. Não estou pedindo para você mudar sua vida agora, apenas para me ouvir. Eu quero te mostrar uma oportunidade que pode, sim, mudar as coisas. Mas não te prometo milagres. É você quem vai construir isso. O que posso te oferecer é um caminho, uma chance de encontrar um novo rumo para você e para seus filhos. Mas só você pode decidir se vale a pena tentar. Mariana se sentiu envolvida pelas palavras de Henrique. Ele falava de uma forma que fazia tudo parecer possível. Havia uma calma em seu olhar, como se ele soubesse algo que ela ainda não compreendia. Mas o que realmente a tocou foi a sinceridade com que ele falou sobre ela ser a única a decidir. Aquela não era uma promessa vazia, mas uma proposta verdadeira, sem pressão. Eu sei que você não pode mudar sua vida da noite para o dia. Mas e se eu te dissesse que você tem a chance de construir algo sólido? Algo que pode te dar estabilidade? Eu só preciso de uma chance para mostrar que você tem mais poder do que imagina, Mariana. Henrique continuou. Ele parecia estar tentando encontrar as palavras certas, como se estivesse explicando algo muito importante. Mariana sentiu uma tensão em seu peito. Era difícil confiar em alguém, ainda mais alguém tão distante de sua realidade. Mas havia algo em Henrique que a fazia querer acreditar. Não era uma questão de dinheiro ou poder, mas algo mais profundo, algo que ela não conseguia identificar. Talvez fosse a ideia de uma chance real de mudança, talvez fosse o olhar sincero dele. Mas ela sabia que esse momento definiria algo. O que você tem a me oferecer, Henrique? Mariana perguntou, o tom da sua voz agora mais suave. Henrique sorriu ligeiramente, percebendo que ela estava começando a se abrir. Eu tenho uma proposta de trabalho para você. Não é o tipo de trabalho comum, e você não precisaria abandonar sua vida atual de imediato. Mas se você aceitar, eu quero que saiba que é algo que pode te levar para um futuro diferente. Eu preciso de uma pessoa como você, alguém com dedicação e coragem, alguém que não tenha medo de se reinventar. E se você aceitar, quero que saiba que não será só mais uma cliente. Será uma parceira. Mariana sentiu seu coração acelerar. O que ele estava dizendo? Seria esse um truque ou uma oportunidade real? Ela não sabia, mas a ideia de sair da rotina exaustiva e lutar por algo mais parecia atraente. Ela precisava, mas ao mesmo tempo, desconfiava. A última coisa que queria era ser enganada. Como eu posso saber que isso é verdadeiro? Ela perguntou, sua voz agora mais firme. Eu não quero que isso acabe em mais decepção. Henrique olhou para ela com uma expressão de compreensão. Eu entendo suas dúvidas, Mariana. E é por isso que não vou te pedir para decidir agora. Mas se você quiser, podemos começar aos poucos. Uma reunião simples, para que você entenda do que se trata. Eu não vou forçar nada, só quero te mostrar que é possível sair desse ciclo de dificuldades. Você merece mais. Aquelas palavras tocaram Mariana de uma forma que ela não conseguiu explicar. Ela sabia que precisava de algo, de uma chance para recomeçar. E talvez, apenas talvez, essa fosse a oportunidade que ela buscava há tanto tempo. Eu aceito, disse ela finalmente, a decisão saindo com um suspiro profundo. Henrique sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela sentiu que podia confiar nele. Mas mal sabia ela que essa decisão a levaria a um caminho cheio de mistérios e segredos, onde nada seria o que parecia. O dia seguinte passou mais devagar do que Mariana gostaria, como se o tempo tivesse se esticado na expectativa do que estava por vir. Ao longo da manhã e tarde, as palavras de Henrique ainda ecoavam em sua mente. Você merece mais. Aquele simples gesto, aquele olhar penetrante e a promessa de um futuro melhor a faziam duvidar de sua própria realidade. Como poderia ela, uma mãe solteira e trabalhadora, aceitar uma oferta que parecia boa demais para ser verdade? Mas algo dentro dela dizia que talvez fosse exatamente o que ela precisava. Naquele dia, ao chegar ao restaurante, a ansiedade estava tomando conta de Mariana. Ela não sabia o que esperar daquela reunião, nem o que ele realmente queria dela, mas sentia que sua vida estava prestes a mudar. Henrique a havia convidado para se encontrar em um café, fora do ambiente do restaurante, e aquele momento não poderia ser mais crucial.
Seria o começo de algo novo ou apenas uma ilusão? Ela saiu do restaurante no final de seu turno e seguiu para o local combinado. O café estava em um bairro mais elegante da cidade, bem distante da sua realidade cotidiana. Ela olhou para os prédios imponentes, as lojas de luxo e a atmosfera sofisticada ao redor e se sentiu deslocada. Mariana tinha certeza de que não pertencia a esse mundo. O contraste entre a sua vida e aquela visão era brutal. Mas ainda assim, a esperança, tão bem guardada em seu coração, se reacendeu. Chegando ao café, ela encontrou Henrique já sentado em uma mesa, olhando distraidamente para o cardápio. Ele estava tão calmo, tão seguro de si, que parecia estar no controle de tudo. Mas ela sabia que ninguém tem controle sobre a vida de outra pessoa. Pelo menos não de forma total. Ela hesitou por um momento, mas então se aproximou, sentando-se à mesa com ele. Olá, Mariana, Henrique disse, seu tom suave, mas com um certo distanciamento. Ele parecia ter algo mais a dizer, algo que estava se preparando para revelar. Olá, Henrique, Mariana respondeu, tentando manter a calma. O que é exatamente essa proposta que você mencionou? Henrique sorriu levemente, como se estivesse antecipando a pergunta. Eu sabia que você faria essa pergunta, disse ele, e a maneira como falou a fez sentir que ele estava se preparando para dar a resposta certa, mas também para testar sua reação. Ele pegou um pequeno envelope de couro de sua pasta e o colocou sobre a mesa. Aqui está o contrato. Mariana olhou para o envelope desconfiada. Você está me pedindo para assinar algo sem nem mesmo explicar direito o que é? Não parece ser um bom começo, Henrique. Henrique levantou a mão, como se pedisse para ela esperar. Não é o que você está pensando, Mariana. Eu não vou te forçar a nada. O contrato é apenas uma formalidade. Ele contém informações sobre um projeto que, acredito, você será perfeita para realizar. Não é apenas um trabalho. É uma oportunidade de transformar sua vida. Mariana sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Mas ela ainda não entendia o que ele queria dizer. Como assim uma oportunidade? O que você quer de mim? Henrique olhou para ela com uma intensidade que a fez sentir um arrepio na espinha. O que eu proponho é algo que você jamais imaginou que poderia fazer. Eu quero que você me ajude com um projeto que tem a ver com a minha empresa. Mas não é só isso. Eu quero que você seja parte de algo maior, Mariana. Você vai estar ajudando outras mulheres, pessoas como você, que merecem uma chance, uma oportunidade real. Mulheres como eu? Mariana não sabia se deveria se sentir lisonjeada ou desconfiada. Você quer que eu ajude você a criar algo. Mas qual seria meu papel? Henrique respirou fundo, como se estivesse decidindo como dizer o próximo passo. Eu sou o dono da Moreira Enterprises, como você sabe. Mas o que você não sabe é que eu estou trabalhando em algo novo, algo muito maior que minha empresa. Estou criando uma fundação para mulheres em situação de vulnerabilidade, mães solteiras, mulheres que não têm recursos suficientes para mudar suas vidas. Quero criar uma rede de apoio, onde elas possam se reerguer, aprender novas habilidades e encontrar uma maneira de sustentar a si mesmas e seus filhos. Você será a líder desse projeto, mas é uma posição difícil e exige muito de você. Mariana estava em choque. Nunca imaginou que a oferta dele fosse se transformar em algo tão grande. Uma fundação para mulheres como ela. Ela não sabia o que dizer. O medo e a desconfiança ainda eram fortes dentro dela, mas a ideia de ter o controle, de ajudar outras mulheres e sair daquela vida difícil parecia ser algo que ela não podia simplesmente deixar passar. Isso é incrível. Mas o que você quer de mim exatamente? Perguntou ela, tentando entender o verdadeiro alcance dessa proposta. Henrique sorriu novamente, mas dessa vez com um olhar que parecia estar tentando esconder algo. Eu quero que você lidera o projeto. Vai ser sua missão trazer as mulheres para a fundação, guiá-las, dar a elas a confiança de que podem se reerguer. Mas, Mariana, eu preciso de alguém como você para isso. Alguém com coragem. Alguém que saiba o que é viver na pele essa luta. Eu confio que você é a pessoa certa. Mas você me conhece há pouco tempo, disse Mariana, sentindo que ele estava colocando uma responsabilidade imensa sobre seus ombros. Como pode ter tanta certeza de que sou a pessoa certa para isso? Henrique a olhou com uma seriedade inesperada. Eu vi algo em você, Mariana. Vi algo que raramente encontro em outras pessoas.
Não estou falando de dinheiro, não estou falando de poder. Estou falando de algo mais profundo. Você tem a coragem que precisamos para mudar o mundo ao nosso redor. E eu quero que você seja a líder desse movimento. A proposta era tentadora, mas Mariana sentia um medo crescente. Ela já tinha experimentado promessas que não se cumpriram antes. Não sabia se poderia confiar tão plenamente naquele homem que mal conhecia. Mas, ao mesmo tempo, sentiu que aquela oportunidade poderia ser sua chance de dar a Lucas e Ana a vida que ela sempre sonhou. Eu aceito, disse Mariana finalmente com a voz embargada. Mas, Henrique, eu preciso de um tempo para pensar no que você me disse e entender como tudo isso pode funcionar. Henrique sorriu de forma mais sincera agora, e Mariana notou a leveza em seus olhos. Claro, Mariana. Tentei ser o mais transparente possível, mas sei que você precisa de tempo. Só saiba que, se decidir ir em frente, a partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma. Mariana saiu do café com a sensação de que sua vida havia mudado para sempre. Ela sabia que estava tomando uma decisão que poderia alterar o curso do seu destino. Mas o que ela ainda não sabia era que Henrique estava guardando um segredo profundo. Um segredo que mudaria tudo o que ela acreditava ser verdade sobre ele e sobre sua própria vida. Nos dias que se seguiram à sua conversa com Henrique, Mariana passou a viver com uma sensação estranha, como se estivesse à beira de um precipício, mas sem saber se daria o passo necessário para cruzá-lo. A ideia de se envolver em um projeto tão grandioso a atraía e a amedrontava ao mesmo tempo. Liderar uma fundação que ajudaria mulheres em situações de vulnerabilidade, ela nunca imaginou que teria uma chance como essa. Mas, por outro lado, a responsabilidade parecia esmagadora. Será que ela teria o que fosse necessário para dar conta disso? Será que poderia confiar em Henrique? Mariana tentou se concentrar na rotina, em sua casa e em seus filhos, mas sua mente estava distante. Lucas e Ana notaram que ela estava mais quieta do que o normal. Eles não sabiam o que se passava, mas estavam acostumados com os altos e baixos da mãe, que sempre tentava dar o melhor de si para eles, mesmo que, às vezes, seu próprio bem-estar fosse deixado de lado. Ela queria conversar com eles sobre o que havia acontecido, mas sentia que não seria justo ainda. Eles mereciam uma mãe tranquila, e não uma que se sentia tão perdida. Na manhã seguinte, quando o sol ainda estava tímido no horizonte, Mariana decidiu dar o primeiro passo. Ela se dirigiu ao escritório de Henrique, um prédio imponente no centro da cidade, e antes de entrar, respirou fundo. Ela sabia que estava prestes a entrar em um mundo muito diferente do que conhecia. O ambiente de trabalho de Henrique era tudo o que ela imaginava. Moderno, elegante, mas com um toque de frieza. As paredes de vidro, o brilho metálico do ambiente e a movimentação das pessoas ao redor eram um reflexo claro do poder e da riqueza que Henrique possuía. Ao entrar na sala de reuniões, Henrique estava esperando por ela, sentado à sua mesa, com o celular nas mãos. Ele levantou os olhos e sorriu ao vê-la entrar. Mariana, fico feliz que tenha decidido vir. Eu sei que essa decisão não é fácil, e quero que saiba que, seja qual for sua escolha, você está no controle. Ele apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se, por favor. Eu preparei alguns detalhes para discutirmos. Mariana se sentou, ainda com um misto de ansiedade e expectativa. Henrique, eu não sei por onde começar. Nunca imaginei que algo assim poderia surgir em minha vida. Sinto que estou sendo jogada em um mundo que não é o meu. Henrique a observou atentamente, como se já soubesse o que ela sentia. Eu entendo. Mas você tem algo que as pessoas deste mundo não possuem. Você tem a verdadeira força. O que eu estou te oferecendo não é apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro ou mudar sua vida financeira. É uma chance de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu vejo em você a capacidade de liderar algo muito maior do que imagina. Mariana sentiu um calor estranho invadir seu peito. Ela nunca se considerou alguém forte, mas ao ouvir aquelas palavras pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse algo dentro de si que poderia ser explorado. Algo que ela mesma não sabia que existia. E o que você espera de mim exatamente? Perguntou Mariana, olhando nos olhos de Henrique. Ela queria entender se havia algum truque por trás dessa oferta. Henrique ficou em silêncio por um momento antes de falar.
Eu quero que você seja a mentora de um grupo de mulheres. Mulheres como você que estão à beira de desistir, que perderam a esperança. Você vai liderar essa fundação. Sua missão será guiá-las, ajudá-las a descobrir suas forças e dar-lhes as ferramentas para mudar suas vidas. Mariana sentiu um nó se formar em seu estômago. O peso da responsabilidade começava a cair sobre ela, mas algo dentro de si dizia que essa poderia ser a sua chance de fazer algo grandioso. Não apenas para ela mesma, mas para outras mulheres que, como ela, estavam lutando para sobreviver. Eu não sei se sou capaz, Henrique. Não tenho experiência nisso. Não sou uma líder. Eu sou só uma mulher tentando criar 2 filhos sozinha. Não sei como vou dar conta de tudo isso. Ela disse com a voz falha. Henrique olhou para ela com uma calma impressionante. Você não precisa ser perfeita, Mariana. Você só precisa ser você mesma. A liderança não vem com um título. Ela vem com a coragem de se mostrar vulnerável e com o desejo de ajudar. Eu acredito em você. E além disso, não estará sozinha. Eu estarei ao seu lado, com todos os recursos necessários para que você tenha sucesso. Mariana fechou os olhos por um instante, pensando na vida que estava levando. Ela sempre foi tão focada nas dificuldades do presente que raramente se permitia sonhar com algo além da sobrevivência. Agora, com essa oportunidade diante dela, sentia que estava na beira de uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, as dúvidas ainda a consumiam. Será que ela estava pronta para esse desafio? Será que ela teria o que fosse necessário para ser a líder que Henrique acreditava que ela poderia ser? Eu aceito, disse Mariana, depois de uma longa pausa. Sua voz saiu suave, mas firme. Não havia mais volta. Ela sabia que estava tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Mas o que ela ainda não sabia era que dentro daquele escritório havia mais do que ela poderia imaginar. Henrique sorriu, como se já soubesse que ela diria isso. Eu sabia que você tomaria a decisão certa, Mariana. Vamos começar o mais rápido possível. Enquanto ela saía da sala, Mariana sentia o peso da decisão, mas também uma sensação de empoderamento. Ela sabia que a luta estava apenas começando, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que tinha o controle. Mas mal sabia ela que esse novo caminho, cheio de oportunidades e desafios, também traria à tona segredos e revelações que poderiam destruir tudo o que ela acreditava ser verdade sobre si mesma e sobre Henrique. O que ela não sabia ainda era que Henrique estava escondendo um segredo profundo que mudaria tudo o que ela pensava sobre ele e sobre o que ele realmente queria dela. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou de cabeça na nova oportunidade. Ela passava horas no escritório de Henrique, aprendendo sobre o projeto e sua estrutura. O entusiasmo dela crescia a cada reunião, e o que antes parecia um mundo distante e inacessível, agora estava ao seu alcance. Ela conheceu outras mulheres que fariam parte da fundação, e logo percebeu que todas compartilhavam de algum modo as dificuldades que ela enfrentava. Algumas tinham passado por traições, outras estavam em situações financeiras complicadas, e algumas eram mães solteiras, assim como Mariana. As reuniões eram intensas e desafiadoras. Mariana não tinha experiência em liderar, mas Henrique a orientava, e ela se sentia cada vez mais segura com o tempo. Ele a fazia acreditar em seu potencial e a incentivava a ser vulnerável com o grupo. Mostre sua humanidade, ele dizia. É isso que vai conectar você com elas. Mariana começou a ver a diferença que estava fazendo. As mulheres que inicialmente estavam céticas e desconfiadas começaram a confiar nela. Ela as ouviu, as apoiou e começou a ajudá-las a reerguer suas vidas. Era um trabalho árduo e às vezes Mariana sentia que o fardo estava se tornando grande demais para ela. Mas por outro lado, a sensação de estar fazendo a diferença a mantinha motivada. Ela sentia que talvez essa fosse a forma de encontrar seu propósito, de verdadeiramente ser útil para alguém, além de seus filhos. Entretanto, o envolvimento com o projeto também a afastava de sua vida pessoal. As noites eram longas, as horas no escritório intermináveis e quando voltava para casa, Mariana estava exausta. Lucas e Ana estavam começando a perceber a falta de tempo da mãe, e embora ela tentasse manter a normalidade, sabia que eles estavam começando a se sentir negligenciados. Não sabia como equilibrar tudo isso.
mas acreditava que estava fazendo o certo. Uma noite depois de uma reunião tensa com o grupo, Henrique a convidou para jantar. Ela hesitou, mas ele insistiu que precisava conversar com ela sobre o próximo passo do projeto. Ele a levou a um restaurante sofisticado, bem diferente do ambiente onde ela costumava se sentir confortável. A luz suave do local e o ambiente intimista pareciam convidativos, mas Mariana ainda estava nervosa. Ela sabia que a conversa que teriam poderia ser mais do que apenas sobre o trabalho. Você tem feito um ótimo trabalho, Mariana. Henrique começou, depois de fazer o pedido. O projeto está indo muito bem, e as mulheres estão respondendo positivamente. Mas eu preciso ser honesto com você. Eu não posso continuar com isso sem te contar uma coisa. Mariana o olhou, sentindo uma leve apreensão. Ele estava diferente naquela noite, mais sério do que o habitual. Ele parecia hesitar, o que não era comum para ele. Ela franziu a testa, sentindo que ele estava prestes a revelar algo importante. O que aconteceu, Henrique? O que você não está me dizendo? Henrique respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma revelação. Eu sabia que este momento chegaria. Eu deveria ter te contado antes, mas não sabia como. Eu te trouxe para este projeto porque acredito em você, mas há algo que você precisa saber sobre mim. Mariana sentiu seu coração acelerar. Ele parecia genuinamente preocupado. Mas o que seria tão grave a ponto de ele precisar manter esse segredo? Henrique, o que você está escondendo de mim? Ele olhou para ela por um longo momento, como se estivesse lutando contra suas próprias palavras. Finalmente ele se inclinou para a frente e disse com um tom grave: a fundação, o projeto, não é apenas sobre ajudar mulheres como você. Eu tenho outros interesses em jogo. Minha empresa, meus negócios, estão todos interligados com isso. Mariana sentiu um calafrio subir pela espinha. O que ele estava dizendo? Interesses em jogo? Eu não entendo, Henrique. Você me pediu para liderar algo que é algo grande, algo que vai mudar vidas. Como isso pode ter a ver com seus negócios? Henrique baixou os olhos por um instante antes de responder. Eu criei esse projeto porque há alguns anos, alguém muito próximo a mim perdeu tudo. E eu, por culpa minha, não consegui ajudá-la. Eu não queria ver isso acontecer com mais ninguém. Quando vi você, quando vi a força que você tem, eu percebi que talvez fosse a chance de redimir meu próprio passado. Mariana o olhou confusa. Ela não entendia. O que você quer dizer com isso? Quem você perdeu? E o que isso tem a ver comigo? Henrique hesitou e então, com um olhar pesado, revelou. A pessoa que eu perdi foi minha irmã. Ela era mãe solteira, assim como você. E ela foi uma das primeiras mulheres que eu tentei ajudar. Mas infelizmente ela não conseguiu superar suas próprias dificuldades. Ela perdeu tudo, e eu não consegui impedir. Agora, eu tento fazer o que posso para ajudar outras mulheres, para que elas não acabem como ela. Mariana ficou em silêncio. A revelação a chocou. Henrique, o milionário, o homem que parecia ter tudo sob controle, estava lutando com um passado doloroso que ela nunca imaginaria. Ele estava motivado por uma culpa profunda, uma dor que o havia consumido por anos. Henrique, eu não sabia disso, ela disse, sua voz suavizando. Eu não sabia que você tinha essa história. Mas ainda assim você me trouxe para esse projeto. Você me escolheu para ser a líder, mesmo sabendo do seu passado. Henrique a olhou com olhos sombrios, mas também com uma leve esperança. Sim, Mariana, porque você me fez acreditar que pode fazer a diferença. E agora, mais do que nunca, eu preciso de você. Mariana sentiu o peso das palavras dele. Ela estava ali, no centro de um turbilhão emocional e profissional. E agora descobria que tudo o que estava fazendo estava interligado com o desejo de Henrique de se redimir. Ele não apenas estava ajudando mulheres, mas também tentando se curar de suas próprias feridas. O que ela não sabia, no entanto, era que esse segredo estava apenas começando a se revelar. O que Henrique não tinha contado era que havia mais elementos envolvidos nesse projeto, mais do que ele estava disposto a admitir. E isso mudaria tudo. Mariana passou as noites seguintes refletindo sobre a revelação de Henrique. A história dele, seu passado sombrio, mexeu profundamente com ela. Ela se viu em uma posição curiosa, com sua vida,
suas escolhas, sendo moldadas por algo que ela ainda não compreendia completamente. O que Henrique estava disposto a revelar ainda não estava claro, e ela não sabia o quanto desse mistério iria afetá-la. Na manhã seguinte, Mariana acordou com uma sensação de inquietação. Ela olhou para os filhos, Lucas e Ana, e se questionou: será que estava tomando a decisão certa? Será que os estava colocando em uma situação em que, no final, todos sairiam prejudicados? Ela não queria que os filhos crescessem sem a presença constante da mãe, como ela havia feito por tanto tempo. Mas ao mesmo tempo havia uma promessa de algo maior, algo que ela não podia simplesmente ignorar. O projeto, a fundação, o trabalho que Henrique propunha, tudo parecia ser uma chance que Mariana nunca imaginou ter. Ela sabia que, de alguma forma, isso mudaria sua vida, mas também sentia que essa mudança vinha acompanhada de responsabilidades enormes e, talvez, de um preço que ela não estava pronta para pagar. Henrique, com toda a sua riqueza e poder, havia revelado sua vulnerabilidade, mas ela não sabia até que ponto ele estava disposto a ir para alcançar seus próprios objetivos. Ela sabia que precisava buscar equilíbrio, mas o que a estava consumindo era a falta de transparência. O segredo de Henrique, sua história de culpa, ainda a perturbava. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais profundo ali. Henrique queria fazer algo bom. Ele queria se redimir, e isso parecia algo nobre. Mas será que ele estava escondendo algo mais? Ou seria o projeto dele realmente o que parecia ser? Uma chance de mudar vidas? Mariana decidiu que não poderia tomar decisões baseadas apenas no que sentia, ou no que os outros diziam. Ela precisava entender melhor o que realmente estava acontecendo nos bastidores desse projeto. O que Henrique estava realmente envolvido, e qual seria seu papel real dentro disso tudo. Naquela tarde, ela se encontrou com Henrique novamente. Ele parecia mais tranquilo, mais confiante, como se estivesse seguro de que ela aceitaria fazer parte do projeto. Mariana, sei que você tem muitas dúvidas e é natural. Não estamos apenas falando sobre ajudar outras mulheres, estamos falando sobre reconstruir vidas. E eu sei que você tem a capacidade de fazer isso. Você pode ser o pilar que muitas precisam, ele disse, sua voz suave, mas com uma convicção que Mariana não pôde ignorar. Eu tenho pensado muito sobre tudo isso, Henrique, respondeu Mariana, tentando manter a calma. Mas eu preciso saber mais. O que exatamente está envolvido nesse projeto? O que você não me contou ainda? Henrique a olhou com atenção, parecendo ponderar suas palavras antes de continuar. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. O que eu não te contei, Mariana, é que essa fundação não é apenas uma organização de caridade. Não se trata apenas de ajudar mulheres a recomeçar suas vidas, é mais profundo do que isso. Eu estou tentando construir uma rede de apoio para mulheres que, como você e minha irmã, possam se reerguer, mas com um plano a longo prazo. O que estamos criando não é apenas uma fundação, mas um sistema de apoio financeiro, educacional e até emocional para todas essas mulheres. Isso pode mudar a vida delas de uma vez por todas. Mariana sentiu uma leve tensão no peito. Ela não sabia o que Henrique estava querendo dizer com aquele plano a longo prazo. Havia algo por trás das palavras dele que ainda não se encaixava. Ela precisava entender mais. E mais uma vez sentiu que ele estava guardando algo. E qual é o seu objetivo com tudo isso, Henrique? O que você quer realmente? Ela perguntou, agora com uma voz mais firme, sentindo a necessidade de conhecer as intenções dele, por completo. Henrique respirou fundo antes de falar, e Mariana percebeu que ele estava se preparando para uma nova revelação. O que eu quero, Mariana, é mudar o futuro. Quero dar a essas mulheres a oportunidade de mudarem suas vidas para sempre. Elas precisam de mais do que apenas ajuda financeira, elas precisam de confiança, de habilidades e de uma chance verdadeira. Mas por trás disso, há um motivo mais pessoal. Ela o observou com atenção, sentindo o peso de suas palavras. E qual é esse motivo pessoal? Henrique hesitou, e então, com um olhar que parecia carregado de arrependimento, ele disse: eu estava casado com a mãe de meu filho, mas ela morreu. E com isso, eu perdi tudo o que mais amava. Isso foi uma lição dolorosa para mim. Ela era mãe solteira, assim como você, e a vida dela foi uma luta constante. Eu não consegui ajudar o suficiente.
Eu não queria ver mais mulheres enfrentando o que ela enfrentou, sem ter a oportunidade de mudar suas vidas. Então, quando vi você, eu vi uma chance de corrigir o que aconteceu no meu passado. Esse projeto é mais do que apenas ajudar as pessoas. É uma chance de encontrar redenção. Mariana estava em choque. Ela não sabia o que pensar. O segredo que ele estava escondendo era ainda mais profundo do que ela imaginava. Ele não estava apenas tentando ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele estava tentando se redimir de uma dor pessoal, de um luto que ele ainda não havia superado. Henrique a observava, aguardando uma reação. Ele sabia que a verdade poderia afastá-la, mas também sabia que, se ela decidisse seguir em frente, ela seria parte de algo grande, algo que poderia mudar a vida de tantas mulheres, e talvez até mesmo a dele. Eu não sabia disso, Mariana disse finalmente, sua voz baixa, mas cheia de compreensão. Eu entendo agora. E você tem razão. Isso é muito maior do que qualquer coisa que eu tenha imaginado. Mas eu ainda não sei se estou pronta para assumir tudo isso. Henrique assentiu como se já soubesse que a decisão de Mariana não seria fácil. Eu entendo. E você tem o tempo que precisar para decidir. Mas eu estou aqui. E se você aceitar, essa fundação será apenas o começo. Eu quero que você se sinta parte disso, mas sem pressões. A decisão é sua. Mariana olhou para ele, e pela primeira vez, viu o homem atrás da imagem de poder e sucesso. Henrique não era apenas um milionário distante, mas um homem com dores profundas e motivações pessoais. Ela sabia que essa jornada seria difícil, mas de alguma forma, sentia que a resposta que ela procurava estava mais perto do que nunca. O que ela não sabia era que a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. O segredo de Henrique, o que ele ainda não havia revelado completamente, estava prestes a ser descoberto. E isso mudaria tudo, para todos. Mariana saiu do escritório de Henrique naquela tarde com mais perguntas do que respostas. As palavras dele ainda ressoavam em sua mente, e ela sentia que havia algo mais por trás do projeto, algo mais profundo que ele ainda não havia revelado. Não era apenas uma fundação. Não era apenas uma oportunidade para ela mudar sua vida. Havia mais, mas ela não sabia exatamente o que. Olhando para o horizonte enquanto caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, Mariana sentiu o peso de sua decisão se aproximando. Ela estava no ponto de virada, na linha tênue entre continuar sua vida como sempre fora, ou abraçar o desconhecido e fazer parte de algo que poderia mudar a vida de muitas mulheres, incluindo a sua. Enquanto isso, Henrique estava em sua própria luta interna. Ele sabia que havia revelado mais do que deveria para Mariana, e temia que isso a afastasse dele. Ele queria que ela o visse como alguém que tinha boas intenções, mas suas inseguranças, seu passado e o segredo que guardava com tanto zelo estavam ameaçando tudo o que ele estava tentando construir. Nas semanas que se seguiram, o trabalho de Mariana na fundação aumentou. Ela começou a ver os resultados de seus esforços. A confiança das mulheres que se engajaram no projeto aumentava a cada dia. Mas havia algo diferente em sua percepção de Henrique. Ela sentia que ele estava cada vez mais distante, como se tivesse algo a esconder. E embora ele fosse carinhoso e a incentivasse, havia uma frieza, uma distância em seus olhos que ela não conseguia ignorar. Mariana tentou não se deixar levar por esses pensamentos. Afinal, ele estava fazendo um trabalho tão importante, ajudando tantas mulheres como ela. Mas a dúvida, como uma sombra constante, começou a crescer dentro dela. Algo estava errado. Ela sabia que ele estava escondendo algo, e a sensação de desconforto se aprofundava. Foi em uma noite particularmente difícil, depois de uma reunião tensa com a equipe, que Mariana decidiu confrontá-lo. Ela precisava saber a verdade. Não importava o que fosse. Ela não poderia seguir em frente sem respostas. A dúvida estava corroendo a confiança que ela tinha nele. Naquela noite, ela foi até o escritório de Henrique, determinado a descobrir o que ele realmente estava escondendo. Quando chegou, ele estava sozinho, e sua expressão ficou sombria ao vê-la entrar. "Mariana, o que está acontecendo?" perguntou ele, tentando soar calmo, mas sua voz traiu uma pontada de preocupação. "Você parece diferente." "Henrique,
Eu preciso saber a verdade. O que você está escondendo de mim? Não posso continuar assim com todas essas perguntas sem resposta. Eu não posso confiar em você sem saber quem você realmente é, disse ela, sua voz cheia de emoção reprimida. Henrique permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. Ele sabia que ela estava certa. Ele não poderia mais continuar escondendo o que estava guardado em seu passado, e isso era algo que não poderia ser resolvido com palavras vazias. Finalmente ele suspirou profundamente e se levantou da cadeira, indo até a janela. A luz suave da noite iluminava seu rosto, mas seus olhos estavam distantes, como se estivesse revisitando memórias dolorosas. Mariana, eu não te contei tudo porque não queria te envolver nisso. Eu criei a fundação sim para ajudar mulheres como você, mas também criei porque eu estava tentando encontrar uma forma de expiar a culpa que carrego. Ele parou como se pesasse suas próprias palavras. Minha irmã morreu porque eu falhei com ela. Eu falhei em protegê-la. E quando ela morreu, uma parte de mim também morreu. A fundação é minha forma de tentar me redimir. Mas há algo mais que eu preciso te contar. Mariana sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras. A culpa que Henrique carregava parecia imensa, e de alguma forma, ela se sentiu próxima dele, como se compreendesse a dor que ele carregava. Mas ao mesmo tempo algo dentro dela começou a desconfiar. Havia mais. Eu não sei se você pode entender, mas minha irmã morreu porque ela estava sendo manipulada por um homem. Ela estava em um relacionamento abusivo e eu não consegui vê-lo. Ele a destruiu, Mariana, e eu não fiz nada. O homem que fez isso a ela, ele ainda está vivo e a minha intenção com a fundação é dar a essas mulheres uma chance de lutar contra homens como ele. Eu não quero que nenhuma outra mulher passe pelo que ela passou. Mas eu também não posso continuar vivendo com esse segredo. Eu fui responsável por ela. Mariana ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. A revelação a atingiu de uma forma inesperada. Ela sabia que ele estava profundamente marcado pelo que aconteceu, mas a magnitude da culpa que ele carregava era algo que ela não poderia imaginar. Henrique não era apenas um milionário com boas intenções. Ele estava tentando se redimir de algo que consumia sua alma. Henrique, você não pode carregar essa culpa para sempre, disse Mariana, sua voz baixa. Mas você também não pode continuar se escondendo da sua própria dor. Eu entendo o que você sente, mas você precisa se libertar disso. Você precisa aceitar que não pode mudar o passado, mas pode mudar o futuro. A fundação não é apenas sua forma de se redimir. É a chance que você tem de fazer algo bom para outras mulheres. Você já está fazendo a diferença. Henrique olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas contidas. Eu sei, mas não consigo deixar de me sentir responsável. Eu falhei com ela e agora estou tentando corrigir o erro. Mas ao mesmo tempo, sinto que a fundação é minha forma de tentar compensar essa falha. Mariana caminhou até ele e colocou a mão sobre o ombro dele. Você está ajudando, Henrique. Você está ajudando muitas mulheres. Isso é o que importa agora. Mas, no fundo, Mariana sabia que aquilo era apenas uma parte da verdade. O segredo de Henrique não era apenas sobre sua irmã. Havia mais. E ela sentia que o que ele estava escondendo poderia mudar tudo entre eles. Ela não sabia o que ele estava omitindo, mas a sensação de que havia algo mais sinistro por trás disso a atormentava. Ela não podia deixar esse sentimento de desconfiança crescer, mas ao mesmo tempo, sentia que a única maneira de descobrir a verdade era continuar caminhando ao lado dele, sem saber ao certo onde essa jornada a levaria. A história de Henrique estava mais entrelaçada com a sua própria vida do que ela imaginava. E o que ela ainda não sabia era que o maior mistério ainda estava por vir. Nos dias seguintes, a relação entre Mariana e Henrique começou a mudar sutilmente. Embora ele tivesse se aberto sobre a dor que carregava e sobre os motivos por trás da fundação, Mariana ainda sentia que havia algo mais que ele não havia revelado completamente. O clima entre eles ficou mais tenso, como se uma sombra estivesse pairando entre os dois. Ele continuava sendo atencioso e dedicado ao projeto, mas algo em seu comportamento havia mudado. Ele estava mais distante, mais reservado, como se sua própria vulnerabilidade o estivesse fazendo se retrair. Mariana, por outro lado,
Começou a questionar se ela estava realmente pronta para seguir com esse projeto, especialmente com todas as dúvidas que estavam crescendo em seu coração. Ela sabia que estava fazendo a diferença na vida de tantas mulheres, mas a verdade é que, no fundo, ela se sentia perdida. A responsabilidade de liderar a fundação era imensa, e às vezes, ela sentia que estava carregando o peso de todos os sonhos e esperanças das mulheres que estavam nela. E no meio disso tudo, Henrique parecia estar escondendo algo muito maior do que ela imaginava. Foi quando a descoberta finalmente aconteceu. Certa noite, depois de uma reunião importante da fundação, Mariana ficou até mais tarde no escritório, organizando alguns papéis e revisando o andamento do projeto. Ela precisava de clareza, algo que a ajudasse a entender como seguir em frente. Foi quando, ao organizar uma pasta de documentos de Henrique, ela encontrou algo que a fez parar em seco. Um envelope grosso, selado, com o nome de sua irmã, Isabela Moreira, escrito à mão. O que estava naquele envelope? O que ele poderia conter? A curiosidade foi maior do que o medo. Mariana abriu o envelope, e dentro havia um documento antigo, datado de anos atrás, antes da morte de Isabela. O que ela leu a seguir a fez tremer. Relatório de investigações internas. Moreira Enterprises. Mariana olhou para o título do documento e instintivamente soube que aquilo tinha algo a ver com Henrique. Ela sabia que sua irmã, Isabela, havia tido problemas com Henrique antes de morrer, mas nunca imaginou que ele tivesse envolvimento direto com os negócios que ela tanto tentara proteger. Ela começou a ler, e o que encontrou foi mais chocante do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. O documento relatava sobre transações financeiras irregulares dentro da Moreira Enterprises, com a assinatura de Henrique em várias dessas transações. Era um relatório de uma investigação interna sobre corrupção, lavagem de dinheiro e o uso indevido de fundos da empresa. Mas o mais assustador de tudo era a menção ao nome de Isabela como alguém que tentava expor essas irregularidades. Henrique havia sido investigado por envolvimento em fraudes financeiras, e sua própria irmã estava tentando descobrir a verdade por trás desses negócios sujos. Mas a parte mais devastadora era a implicação de que, por trás de toda a fachada de bondade e generosidade, Henrique estava diretamente envolvido em um esquema que havia destruído a vida de sua irmã. Mariana sentiu a garganta apertar enquanto absorvia aquelas informações. A cada linha lida, ela se sentia mais confusa. Henrique, o homem que ela achava ser seu aliado, o homem que estava ajudando tantas mulheres a se reerguerem, estava envolvido em algo muito mais sujo. A fundação, o projeto que ela acreditava ser uma oportunidade de redenção, poderia ser apenas uma fachada para algo muito mais sombrio. Ela sabia que não podia ficar quieta. Ela precisava confrontá-lo. Mas, ao mesmo tempo, ela se perguntava: será que ele sabia que Isabela estava perto de expor tudo isso? Ou será que ele havia manipulado a situação de forma tão astuta que Mariana nunca conseguiria descobrir a verdade? Aquela noite ela foi para casa com o peso da descoberta. Mas a dor que sentia não era só pela traição de Henrique, mas pela possibilidade de que tudo o que ela havia acreditado pudesse ser uma mentira. Ela pensou nos filhos, Lucas e Ana, e em como ela poderia estar colocando suas vidas em risco ao continuar nesse projeto. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que, para descobrir a verdade, ela precisaria ir até o fim, não importa o custo. Henrique apareceu no escritório no dia seguinte, mais uma vez com um sorriso frio no rosto, como se nada tivesse acontecido. Ele parecia não notar que algo estava diferente em Mariana, mas ela sabia que ele deveria perceber a tensão no ar. Mariana, como está tudo indo? Ele perguntou, como se não tivesse a menor ideia do que estava prestes a acontecer. Ela olhou para ele, e a raiva e a confusão começaram a borbulhar dentro dela. Henrique, precisamos conversar, agora. Ele a olhou com um semblante preocupado, mas tentou se manter calmo. O que aconteceu? Você está diferente hoje. Mariana olhou fixamente para ele, com os olhos cheios de dor e de uma confiança quebrada. Você mentiu para mim, Henrique. Você me usou, e eu não vou mais fechar os olhos para isso. Henrique tentou disfarçar o desconforto, mas já era tarde demais. Mariana tinha visto o que ele queria esconder, e ela estava decidida a enfrentar a verdade.
não importava o quão dolorosa fosse. Eu encontrei o relatório, Henrique. Eu sei o que você fez com a minha irmã, e eu sei que você está envolvido em algo muito mais sujo do que qualquer um de nós imaginou. Não vou mais ser cúmplice disso. Henrique congelou. O medo tomou conta de seus olhos, mas ele sabia que não podia mais fugir. A verdade estava finalmente à tona. Mariana, eu precisava fazer isso. Eu precisava esconder as coisas para proteger a minha empresa, minha família. Mas você não entende o que aconteceu. Eu estava desesperado para consertar tudo, para dar uma nova chance a todos nós. Eu nunca quis que você ficasse no meio disso. Mariana, com o coração apertado, olhou para ele, mas suas palavras já estavam ditas. Você mentiu para mim, Henrique. E agora, eu não sei mais quem você realmente é. O silêncio entre os dois foi ensurdecedor. Eles estavam em um ponto de ruptura, e tudo o que os unia estava prestes a desmoronar. Mas o que Mariana não sabia era que esse confronto seria apenas o começo. Ela estava prestes a descobrir algo ainda mais chocante sobre Henrique. Algo que poderia mudar tudo o que ela pensava sobre ele e sobre o seu próprio futuro. O silêncio que seguiu as palavras de Mariana parecia eterno. Henrique estava paralisado, seu rosto pálido, os olhos mostrando um misto de culpa e medo, como se ele soubesse que o castelo de mentiras que havia construído estava prestes a desmoronar. Ele tentou se recompor, mas Mariana já não o via da mesma forma. A confiança que ela depositara nele, a crença de que ele era alguém disposto a fazer o bem, havia se dissipado como uma névoa ao amanhecer. Agora, ele não era mais o homem forte e determinado que ela imaginava. Ele era apenas alguém com um segredo profundo e, mais uma vez, algo que ele não podia mais esconder. Mariana, por favor, você não entende tudo. Não foi só culpa minha. Não foi só uma escolha egoísta. Eu estava tentando proteger as pessoas que amo, ele disse, a voz embargada. Mas as palavras saíam entrecortadas, como se ele estivesse lutando para encontrar o caminho de volta. Ela o encarou com um olhar que misturava desilusão e raiva. Ela sabia que ele estava tentando se justificar, mas não havia mais espaço para desculpas. Você está falando de proteger as pessoas que ama, Henrique, mas, no fundo, tudo o que você fez foi se proteger. E agora está tentando me usar também. Não vou mais ser cúmplice disso. Henrique fechou os olhos como se a dor do confronto fosse demais para ele. Ele já sabia que o que quer que fosse que tivesse feito, a verdade havia chegado, e nada mais poderia esconder. Mas o que ele não sabia era que, ao encarar aquela situação, Mariana estava prestes a descobrir mais do que imaginava. Mariana, ele começou, com uma voz que tremia de vergonha. Há algo mais. Algo que você precisa saber. Ela sentiu um arrepio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Algo mais? O que poderia ser mais do que o que já estava revelado? Ela não sabia se queria saber a verdade inteira, mas também sabia que, se ela não descobrisse agora, isso a assombraria para sempre. Você me disse que estava tentando corrigir os erros do passado, que queria ajudar essas mulheres, mas eu encontrei algo que me deixou perdida, Henrique. Seu nome está envolvido em transações ilegais que foram feitas com o meu irmão, antes da sua morte. Ele estava investigando você. Eu sabia que algo estava errado, mas não esperava encontrar isso. Henrique, o que você está escondendo? O que mais você fez? A expressão de Henrique ficou ainda mais tensa, e ele ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Mas não havia mais palavras. Não havia mais justificativas que pudessem consertar o estrago. Sim, Mariana, é verdade. Eu estava envolvido em transações ilícitas, manipulações financeiras. E eu envolvi o seu irmão nisso sem querer. Ele estava tentando me expor. E eu não consegui impedir a morte dele. Ele estava perto de descobrir a verdade, e quando ele morreu, algo dentro de mim quebrou. A culpa que eu sinto é insuportável. Mas o pior é que tudo isso está entrelaçado com a fundação. Minha irmã Isabela sabia disso, e ela estava tentando me ajudar. Mas ela morreu por causa disso, e eu não pude salvar ela. As palavras de Henrique caíam sobre Mariana como uma tempestade de pedras. Ela sabia que havia algo mais, mas a profundidade daquilo tudo a abalou de uma maneira que ela não esperava.
Henrique não estava apenas envolvido em fraudes financeiras. Ele estava conectado a algo muito mais sombrio, algo que ele não queria admitir nem mesmo para si mesmo. Henrique, você me usou. Você me trouxe para isso sabendo de tudo. Você colocou a minha vida em risco. E o que você não me disse é que, ao me envolver, você estava fazendo isso por você mesmo. Você está tentando se redimir, mas no fundo, está me puxando para o fundo com você. E eu não posso mais fazer parte disso. Ele olhou para ela com os olhos cheios de culpa, tentando desesperadamente alcançar alguma compreensão. Eu não queria te envolver, Mariana. Mas a fundação, tudo o que fizemos, eu só queria fazer algo bom. Eu queria mudar o futuro. Eu queria dar algo de volta. Eu não queria que você ficasse perdida como eu. Eu pensei que você poderia me ajudar, Mariana. Eu pensei que você poderia ser a chave para algo maior. Mas para Mariana, tudo aquilo parecia uma fachada. Ele não estava tentando ajudar as mulheres. Ele estava tentando se salvar de um passado que o consumia. Ele estava tentando enganar a si mesmo, assim como havia feito com todos ao seu redor. Henrique, você não pode mais enganar ninguém, nem a si mesmo, ela disse, com a voz fria. A verdade está aqui. Eu não posso fazer parte disso. Não agora. Não depois de tudo o que você me escondeu. Ela se levantou, o coração batendo forte no peito. Aquele encontro havia sido a última gota. A última vez que ela permitiria que alguém usasse sua boa-fé em troca de uma falsa promessa de redenção. Ela olhou para Henrique uma última vez, vendo o homem quebrado que ele realmente era, sem mais máscaras, sem mais mentiras. Eu vou sair dessa. Eu vou cuidar da minha vida. E vou fazer isso sozinha, porque agora sei que não posso confiar em você, Henrique. Ele ficou ali, imóvel, enquanto ela saía da sala. No fundo, ele sabia que havia perdido tudo. A chance de se redimir, a chance de fazer algo bom, e talvez até a chance de mudar a vida de Mariana. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Ele não sabia, mas a verdade sobre a sua ligação com Isabela estava prestes a ser descoberta por outras pessoas. E quando isso acontecesse, o que ele havia tentado esconder o destruiria de uma forma que ele jamais imaginaria. Mariana saiu do escritório com o peso da decisão sobre seus ombros, mas com a sensação de que finalmente havia tomado o controle de sua vida. Ela havia se afastado de Henrique, mas a jornada dela estava apenas começando. A verdade, a verdadeira verdade sobre o que Henrique e sua empresa estavam envolvidos, seria exposta em breve. E Mariana sabia que não seria fácil enfrentar isso, mas ela estava pronta. O que Henrique não sabia era que a verdade estava prestes a vir à tona de uma maneira que ele nunca poderia prever. E isso mudaria tudo, para ele e para Mariana. O impacto das revelações de Henrique ainda ecoava dentro de Mariana enquanto ela caminhava pelas ruas da cidade, tentando processar tudo o que havia acontecido. Ela sabia que tinha tomado a decisão certa, afastando-se dele, mas a dor de descobrir tantas mentiras a fez questionar sua própria percepção de justiça e verdade. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma leveza crescente por ter finalmente confrontado a mentira que a cercava. Ela sabia que a jornada estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava no caminho certo. Nos dias seguintes, o peso do segredo de Henrique não pesou apenas sobre ele, mas sobre tudo o que ele havia construído. Mariana sabia que não poderia simplesmente seguir em frente sem buscar uma explicação mais completa. Henrique ainda não havia se manifestado, mas Mariana estava ciente de que, com o tempo, a verdade sobre ele e sua empresa se espalharia. O que ela não sabia era que o que estava por trás do projeto da fundação e das transações financeiras ilegais não era apenas um erro isolado de Henrique. Havia uma rede maior de corrupção e manipulação, e seu nome estava no centro disso tudo. Henrique não apenas falhara em sua tentativa de se redimir com a fundação, mas ao envolver Mariana, ele havia criado um cenário ainda mais complicado para todos ao seu redor. Mariana tomou a decisão de ir atrás da verdade, não apenas por ela, mas pelas mulheres que estavam sendo enganadas, que confiavam no projeto de Henrique e que agora se viam no centro de uma grande mentira. Ela reuniu provas, conversou com as mulheres que participaram da fundação
E logo descobriu mais segredos ainda não revelados. Henrique não era apenas o homem que ela pensava ser, mas alguém muito mais complexo e perigoso. Ao confrontá-lo novamente, dessa vez com as provas em mãos, Mariana sabia que o confronto seria inevitável. Ela não tinha mais medo. Agora, ela tinha o poder de trazer a verdade à tona e encerrar a história que Henrique havia começado a manipular. Ela entrou na sala dele, com firmeza, com os papéis que comprovavam tudo o que ele havia escondido. Henrique, chegou a hora de encarar as consequências dos seus atos. Eu tenho tudo aqui. As transações, as mentiras, as mulheres que você usou. A fundação não era só uma fachada, mas uma forma de escapar das suas falhas e tentar reescrever sua história. Mas não vou permitir que você faça isso com mais ninguém. Henrique a olhou com o semblante de quem sabia que não havia mais escapatória. Ele havia perdido o controle. Mariana, por favor, você não entende o que estava em jogo. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Eu só queria... Mas ele sabia que não havia mais nada que pudesse dizer. Ele não tinha justificativas. Eu fiz tudo isso porque não sabia como lidar com a culpa. E quando você apareceu, eu vi uma chance de fazer a coisa certa. Mas no fundo, sempre fui um homem fraco. Mariana não se sentiu vingada, nem satisfeita. Ela sentia apenas um peso em seu peito, a certeza de que estava fazendo o que precisava fazer. Isso não é sobre você, Henrique. É sobre todas as mulheres que você usou. E sobre as mentiras que você construiu ao redor de tudo. A sua redenção não pode vir à custa de mais pessoas. Com as provas entregues, a fundação foi encerrada, e Henrique enfrentou as consequências de seus atos. O que ele havia feito não poderia ser apagado, e ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O império que ele construiu foi desmoronando, e a verdade sobre sua manipulação financeira e as falácias em seu passado se espalhou. No entanto, apesar da queda, havia uma parte dele que sabia que não seria a última vez que ele enfrentaria suas falhas. Ele teria que se reconstruir mais uma vez de uma forma completamente diferente. Mariana, por outro lado, não se sentiu vitoriosa. Ela sentia que, ao enfrentar a verdade, havia cumprido sua missão, mas sabia que a jornada para sua própria cura ainda estava por começar. Ela não poderia mais viver em um mundo de mentiras. A redenção que Henrique procurava não era apenas uma questão de resolver os erros de outros, mas de aceitar suas próprias falhas e permitir que os outros fizessem o mesmo. Ela voltou para seus filhos Lucas e Ana e começou a reconstruir sua vida de uma forma que fosse verdadeira para ela, sem ilusões, sem promessas falsas. Eles eram a prioridade agora. E ela sabia que tinha que ser uma mãe diferente. Uma mãe mais forte, mais verdadeira. Henrique desapareceu da vida dela, mas a lição que ele lhe ensinou, dolorosa e difícil, era algo que Mariana carregaria consigo para sempre. Ela agora sabia que, no final, a verdadeira força vinha de dentro, da coragem de enfrentar a dor e, principalmente, de nunca perder a capacidade de confiar em si mesma. Enquanto a cidade seguia com seu ritmo indiferente, Mariana e seus filhos começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas, livres do peso da mentira. E no fundo ela sabia que, apesar de todas as dificuldades, ainda havia esperança. Porque no final, a verdade sempre vem à tona. E a única coisa que resta é aprender a viver com ela. O que ninguém sabia era que essa história, tão cheia de dor e superação, seria a base de uma nova vida para Mariana. Uma vida onde ela teria o controle, onde ela seria a protagonista. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro agora estava nas suas mãos. E ela estava pronta para abraçá-lo. E aí, o que você achou dessa história cheia de reviravoltas e emoção? Gostou de ver como a Mariana se tornou uma mulher mais forte, enfrentando as adversidades e os segredos ao longo do caminho? Quero muito saber a sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que mais te tocou nessa jornada. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Temos muito mais histórias emocionantes e impactantes por aqui. Ative o sininho para receber as notificações e acompanhar tudo de pertinho. Até a próxima.